está, filha, Senhor amado, diante de Ti, Senhor. O Senhor, ó Deus querido, que já fez milagres, Senhor, nessa manhã. O Senhor que já recebeu, Senhor amado, a nossa adoração. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Papai de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora nessa hora, Senhor, a sua palavra, Senhor amado, estará sendo anunciada, Senhor, às nossas vidas, Senhor. Que nosso coração venha estar aberto, Senhor amado, para que o Senhor tenha a fazer e falar conosco nessa manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo quanto, Senhor amado, o Senhor tem colocado ao coração da sua filha, Senhor, que ela venha saber expressar, Senhor, em palavras, Senhor. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, amém? Muitas vidas chegam-se a Deus, cada um com um motivo diferente, né? Alguma coisa nos leva, alguém nos leva, uma situação nos leva a primeira vez a procurar a Deus para solucionar um problema. Uns, às vezes, é a cura, outros é a família. O meu foi o problema financeiro. E eu acredito que a maioria, às vezes, é levada pelo problema financeiro, por acreditar que Deus realmente vai operar um milagre. Mas, às vezes, nós não entendemos a importância que Deus tem nessa área, porque aprendemos de maneira errada. Hoje nós vamos estar tendo mais uma vez a formatura do CRAU. Eu vou tentar falar mais um pouco sobre isso, já foi dito várias coisas aqui. Mas como a gente aprende na palavra, pode-se repetir a mesma palavra quantas vezes for. Ela cai de maneira diferente, ela resolve situação diferente. E uma coisa que eu aprendi mais, não adianta a gente ouvir uma vez, a gente ouve e esquece. A palavra do Senhor, ela tem que estar constante no nosso coração, ela tem que estar constante na nossa boca, ela tem que estar constante no nosso pensamento, porque senão nós não vivemos a plenitude do que Deus tem para nós, nós vivemos apenas aquele momento que nós acreditamos e passou. Então eu acredito que mesmo que a gente venha repetir algumas coisas hoje na pregação, vai servir para muita gente. Uma das coisas que eu aprendi nesse curso, eu desconhecia a importância de Deus na área financeira. Eu desconhecia a comunhão que eu tinha que ter com Deus nessa área. E sendo uma área que foi a que me levou até a Deus. Só que quando a gente busca Deus, a gente quer que as coisas aconteçam assim, ó, num estalar de dedos. A gente acha que o milagre vai cair do céu, principalmente o financeiro. Eu não sei, você acha que você vai achar uma bolsa de dinheiro, vai aparecer um dinheiro na sua conta, alguém vai te trazer uma bênção. Você acha que é algo que vai vir e solucionar. E o que eu vim aprender não é nada disso. E a gente ainda aprende muita coisa errada através de programas de rádio, de televisão, de testemunhos, de pregações, que durante muitos anos da minha vida, para mim achar que eu ia ser abençoada na área financeira, eu tinha que barganhar com Deus. Se você mais der, mais você vai receber. Quantas pessoas não vivem até hoje com essa visão? Se você fizer um propósito, o Senhor te responde. Se você fizer a campanha, você alcança. Eu aprendi que não adianta nada disso, se você não estiver dentro da palavra, da intimidade e do conhecimento que você tem que ter de Deus para realmente ser próspero. A prosperidade, se ela vier muito rápida, ela vai mais rápida ainda. Porque a que permanece é aquela que você sabe que veio das mãos do Senhor. É aquela que Ele realmente te entregou, porque você seguiu aquilo que Ele esperava de você. Então, a gente pode viver muitos anos dentro de uma igreja como eu vivi. Não vou citar bandeira de igreja nenhuma, mas a gente vê na televisão. Você ouve testemunhos das pessoas que falam que prosperaram, que de empregado passaram a ser patrão, em coisas assim de semanas. Será que é tão fácil assim ser próspero com Deus? Se fosse, todo mundo seria rico. Não existiria pobre sobre a terra, porque era só chegar ali e pedir para Deus e acontecer. Mas não. Existem etapas que nós precisamos conhecer.
Nós precisamos saber o que Deus requer de nós, porque Ele tem parte dele, responsabilidade dele, mas nós temos as nossas também. Tem que existir, não é uma troca, não. Tem que existir um merecimento. Nós temos que saber, Deus, o que o Senhor espera de nós. Nós estamos cumprindo? O dinheiro é uma coisa boa? É maravilhosa. Mas é o maior perigo para te afastar de Deus. É uma tentação, porque ele é bom, ele te leva a conquistar tudo, ele te dá poder, ele te faz aparecer, você está sempre em destaque. Nós temos que estar em destaque, é para Deus, não é para o mundo. Do mundo nós não vamos levar nada. Mas esse curso me ensinou tanta coisa, que eu achava que eu conhecia tanto na vida circular, que eu sou formada em administração e achava que conhecia tudo sobre finanças. Trabalho há 18 anos na área financeira. E eu vi que eu não conhecia nada. Nem da parte financeira e nem da parte de Deus nessa área sobre a minha vida. Então, se algumas coisas forem repetitivas, tenho certeza que vai servir. Amém? Primeira coisa que eu tentei ver aqui. Nós precisamos aprender a lidar com o nosso dinheiro de acordo com a qualidade da nossa vida espiritual. Qual é a qualidade da tua vida espiritual? Você dá o mesmo tratamento que você dá para o teu dinheiro, para o teu corre-corre do dia, para a busca do teu sustento? Você dá o mesmo valor? Você dá a mesma importância? Tem a mesma qualidade que a sua vida espiritual tem? Abra a palavra do Senhor em Lucas 16, 11. Quanta água, obrigada. Lucas 16, 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é o dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O que Deus tem colocado na sua mão? Como é que você tem cuidado? Se você não consegue, neste mundo, lidar com as riquezas desse mundo, como é que nós vamos conseguir lidar com as riquezas que Deus tem preparado para nós? E uma coisa que Ele nos alerta nessa palavra, porque a gente corre atrás da riqueza só para nós. Aqui está falando também da dos outros, onde nós devemos cuidar. Por quê? Você trabalha para outras pessoas, você mexe com bens de outras pessoas. E muitas vezes você só cuida daquilo que é seu. Não, o mesmo zelo que você tem que ter com as suas coisas, você tem que ter com as coisas dos outros. É isso que o Senhor tenta nos mostrar aqui. Porque nós temos que dar importância igual. O dinheiro é o principal rival de Cristo. O dinheiro nos impede de tudo. Tanto que a palavra fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E nós temos nos apegado muito mais às riquezas do que a Deus. Por falta de conhecimento de Deus na área financeira. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Quando você tomar conhecimento do que Deus pode fazer na tua área financeira, se você seguir os princípios dele, olha, uma coisa que eu vi, as coisas começam a clarear de uma forma que você não acredita. Deus começa a dar estratégias, Deus começa a abrir porta, Ele começa a mostrar sinais, Ele coloca a pessoa do teu lado, de uma forma que você fala assim, mas estava tão difícil e agora já aconteceu, você não percebe. A solução chega sem que a gente sente. Só que nós temos que tomar um cuidado, porque muitas vezes quando nós nos vemos aliviados de uma situação, a nossa tendência é esquecer de Deus.
Porque quando você está no sufoco, quando você está no desespero, você está o tempo todo ali pedindo. Você está o tempo todo ali clamando. Você vai sair de manhã, você fala, ai Senhor, eu tenho isso hoje, pelo amor de Deus, me ajuda nisso. Você está no meio do trabalho, você torna a invocar o Senhor também. E quando você vê a coisa já clareando, você não sente tanto aquela necessidade de estar buscando. É outra coisa que nós temos que estar atento, porque nós temos que estar buscando sim. Independente de já ter conseguido, porque Deus tem muito mais para trazer. A gente acha que aquilo que está passando é insustentável. Você acha que você não vai sair nunca. Só você que está passando por aquilo, não. Cada um tem problemas diferentes, uns em mais intensidade, outro em menos, mas todos têm. Eu posso ter um problema de dinheiro, em compensação, outro pode estar com uma doença na família, que sofre muito mais, que o dinheiro não vai conseguir pagar, que o dinheiro não vai conseguir comprar, não é verdade? Então, a nossa intensidade tem que ser constante. Outra coisa que eu aprendi, o Senhor é dono de tudo. Nós achamos que tudo é nosso, a minha casa, a minha família, o meu carro, a minha empresa, os meus funcionários, os meus filhos, nada é nosso. Tudo Deus coloca nas nossas mãos para administrarmos para Ele. Nós temos que aprender a respeitar isso. Não importa em que proporção. Para uns Ele coloca mais, para outros Ele coloca menos. Nós vimos a parábola dos talentos. Para um Ele deu 1, para o outro Ele deu 2, para o outro Ele deu 5. Agora, o que você faz com isso que Deus coloca? É daí que vai sair os frutos. Porque se em 10 reais você consegue honrar a Deus com aqueles 10 reais e usar esses 10 reais de forma correta, Ele vai colocar mais 10. Aí Ele vai colocar mais 20. Aí Ele vai colocar mais 40. Aí Ele vai colocar mais 100. Dali a pouco, você está com uma administração que nem você imagina. Agora, Ele não vai colocar na sua mão 1 milhão, se Ele sabe que nem com os 10 você sabe agir. Nós temos que ter o cuidado de conhecer quais são os propósitos de Deus. E esse curso ensina a gente de uma maneira... Quem aqui já fez o curso? Ele ensina a gente de uma maneira... que a gente desconhece, a gente acha que conhece tudo, não é, pastor? Principalmente a gente, quem trabalha nessa área financeira, você acha, não, eu sei cuidar disso, eu sei cuidar daquilo. A hora que você vai ver, você não sabe cuidar de nada, porque a gente tem que começar a aprender a cuidar dentro da nossa casa, nas pequenas coisas. Nós temos que aprender a cuidar naquilo que os nossos filhos gastam, naquilo que nós ensinamos para os nossos filhos. Porque quando você tem dinheiro, quando você tem riqueza, você não dá valor. Se você não tiver Deus, você não dá valor num tostão do que você ganha, porque é fácil gastar. É muito fácil. Eu tive essa experiência. Durante anos tive muito dinheiro. Eu nunca dei valor a nada. Eu tinha casa fantástica. Eu vou falar, eu nunca curti a minha casa. Eu nunca aproveitei a minha casa. Hoje, graças a Deus, minha casa também é boa, mas eu tenho tanto prazer em cada coisa que eu consigo hoje trabalhando comprar para colocar lá dentro, que eu vibro com isso. E às vezes eu olho para trás e eu falo assim, meu Deus, e tudo aquilo que eu tive? Eu nem lembro de ter prazer de ter adquirido. Eu lembro uma vez, só para vocês terem uma noção, eu fui comprar uma sala de jantar porque eu ia mudar. Eu paguei $42 mil, na época era tudo em dólar, eu só tratava com dólar, metida, né? Era só desse jeito. Gente, eu paro para pensar hoje, que eu fiz com isso? O que eu poderia fazer hoje, se eu tivesse essa condição? Nunca seria para comprar uma sala de jantar, pode ter certeza, porque uma das Casas Bahia, da loja 100, iria fazer o mesmo efeito. É verdade. Não tenha dúvida disso, porque o que importa é a alegria que Deus traz para você usufruir aquilo. Eu não precisava ter aquilo maravilhoso. Tudo era um elefante branco. Conclusão, o dia que eu tive que mudar, aquilo não cabia em lugar nenhum. Eu dei para um funcionário da loja, para vocês terem uma ideia. Umas coisas, tinha valor o dinheiro? Nenhum. Era fácil para mim ter, era fácil para comprar outro. Entendeu? Hoje não. Os meus quadros da minha casa são os quebra-cabeça que eu monto. E com maior prazer eu mostro para todo mundo que vai lá. Não é, Samira? Falei para essa, tem uma Santa Ceia montada por mim, por um quebra-cabeça.
os enfeites da minha casa, o que eu puder fazer das minhas mãos, eu tenho muito mais prazer em fazer do que aquilo que o dinheiro comprava. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o dinheiro nos envolve de uma maneira muito traiçoeira. Nós temos que aprender sim, Deus nos abençoa, Deus coloca, Ele vai falar, então não podemos ser ricos? Não, podemos sim. Se nós estivermos com os princípios de Deus na nossa frente, nós vamos ser ricos, nós vamos saber usufruir, nós vamos saber ter equilíbrio com a nossa vida espiritual, nós vamos saber abençoar os outros. Tudo isso nós aprendemos num curso de finanças. Amém? Então, o segundo item foi que o Senhor era dono de tudo. Outra coisa que nós aprendemos é mudar até as nossas orações. Até aqui na igreja eu percebi que a maneira da gente orar mudou, né? Não é Deus abençoa a minha casa, Deus vai aonde eu trabalho, pegar os meus funcionários. Não, nada mais é meu. Senhor, os funcionários que o Senhor colocou na minha mão, me dê capacidade para eu saber administrar, para eu saber conduzir. Me dá a capacidade, Senhor, para educar os meus filhos dentro da sua palavra, que eles possam seguir. Nós temos que mudar o termo, nada é meu. Não precisa guardar os meus filhos, Senhor. Eu sei que os filhos que o Senhor me deu já são guardados por Ti. Continua colocando suas mãos sobre ele. Nós temos que mudar o termo. Nada é meu, tudo é dele. Agora vamos ver como é que Deus nos vê. Eu falei como é que nós vemos Deus, como dono de tudo. E o Senhor nos vê como mordomo fiel. Mordomo é aquele que cuida das coisas dos outros, cuida das coisas do seu patrão. Cuida abaixo do dono, é o mordomo que tem que cuidar. O Senhor, é isso que Ele quer de nós. Só que para nós podermos cuidar das coisas de Deus, nós temos que conhecer quais são essas coisas. Nós temos que conhecer o que Deus está requerendo de nós. E para isso nós temos um manual, né? Não tem como ser fiel a Deus, não tem como ser próspero, se você não conhecer a vontade do Senhor na palavra. Até isso eu aprendi, que o Senhor está dando anualmente a leitura bíblica, o quanto isso é importante. Você pode ler todos os anos você está aprendendo mais alguma coisa. Outra, se você tem vivo dentro do teu coração a palavra do Senhor, a cada situação que você enfrenta, você lembra na hora um versículo que vem como resposta. Jesus não venceu Satanás através da palavra? Nós vencemos as nossas dificuldades, sim, através da palavra. Então, o mordomo fiel, em primeiro lugar, ele tem que conhecer a vontade do seu dono. Porque como é que ele vai cumprir a vontade de Deus se ele não conhece? E a fidelidade? A fidelidade independe do que ele coloca nas nossas mãos, que foi da parábola do talento. Nós temos muita dificuldade em ser integralmente fiel. Quem não conhece o jeitinho brasileiro, né? A gente sempre tenta dar uma escapadinha. Cada situação que a gente enfrenta, a gente tem tanta ânsia de ver o problema resolvido, que a gente tenta achar um escape pelas nossas próprias mãos. E pode ter certeza, Satanás sempre coloca uma tentação para te fazer resolver aquilo mais rápido. Então nós temos que cuidado com isso. Se você estiver revestido da palavra, na hora o Espírito Santo te dá o sinal. Não é por esse caminho. Porque muitas vezes você está impedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Nesse sentido, porque você começou a se preparar, você está crescendo, Deus está te modificando para que você alcance, né, essa vitória financeira, e de repente, vem e te lança uma chamada que não é a de Deus. E você, para ver o problema solucionado mais rápido, você aceita. Você impediu todo aquele plano que Deus tinha feito de agir. Você entregou a bênção que Deus tinha nas suas mãos. Tá bem? Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus 4. Hebreus 4:13 diz assim:
Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Então, se nós achamos que nós podemos enganar Deus, dando um jeitinho para fazer a nossa vontade, aqui está mostrando, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Então, não há nada que você ou eu possamos fazer, pensar, que Ele não saiba. Nossa vida, nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Tudo isso é um livro aberto para Deus. Deus já sabe o que nós estamos pensando em falar. Deus já sabe o que nós estamos pensando em fazer. Então, nós temos que tomar cuidado na hora que nós estivermos agindo. Outra coisa que eu aprendi também, quem de nós aqui não tem dívida? Eu queria conhecer um que não tivesse. Tem alguém que não tem nenhuma dívida? Você não tem, Camila? Glória a Deus. Gente, principalmente quem tem família, né? Quem trabalha fora, quem não se envolve. Quem é jovem que ainda depende do pai e da mãe, não dá para contrair dívida, né? Porque o pai e a mãe é que vai pagar, são eles que estão, não é verdade? Eu acho que a única fase da nossa vida que a gente não precisa se preocupar com as dívidas é na fase de criança e adolescência, até começar a trabalhar, né? Que a hora que a gente começa a trabalhar, a gente já começa a assumir responsabilidades, pega o gosto de ganhar e pega o gosto de gastar. Esse é triste, né, Carol? A Carol que era gastadeira, né, Carol? E eu também, viu? Aprendi isso, eu também aprendi. Aos olhos de Deus, a dívida é considerada escravidão e maldição. Veja o que nos fala a palavra lá em Provérbios. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Eu não estou falando aqui só de a gente pedir para o nosso amigo R$50 emprestado e você se tornou escravo dele, não. Eu estou falando isso aqui na nossa vida toda. Nós somos cercados pela mídia, nós somos cercados pelo banco, te oferecendo empréstimos, oferecendo megas promoções, não é verdade? O tempo todo, se nós olharmos à nossa volta, sempre tem alguém te oferecendo alguma coisa. E ao fazermos a dívida, nós podemos estar correndo o risco de negar a Deus a oportunidade dele mostrar a comunhão dele conosco. Deixa eu ver só se eu pulei alguma coisa. É o cuidado que nós temos de contrair a dívida. Uma coisa que me chamou a atenção, eu sempre me considerei uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Sabe, se alguém falasse assim, nossa, você é correta? Eu sou. Eu acho que muitos de vocês responderiam isso também, né? Só que a hora que a gente vai ver na palavra de Deus, no que Ele nos ensina, o que Ele pede de nós como honestidade? É honestidade absoluta. Não tem mentirinha pequena, não tem uma omissão pequena. E olha, muitas vezes a pessoa te oferece alguma coisa, você quer fazer. Só que você faz. Eu não vou mentir, mas eu vou omitir. Eu vou passar por cima. Eu vou fazer de conta que eu não vi. Eu vou fazer que eu não percebi, para levar uma vantagem. Nós vimos quem foi o testemunho daquele irmão que ainda o senhor falou da corrupção, foi do policial? Quem será que no trânsito nunca tentou driblar um policial? Não é verdade? Quem não tomou uma multa e não passou os pontos para a carteira do outro? Quem não atende um telefone e fala que eu não estou, porque não quer atender aquela pessoa, é a cobrança que está ali na sua porta. Quem não soltou um cheque sabendo que não tinha o dinheiro, pelo menos no momento para pagar, lá na frente eu vou ver. Depois eu consigo. Você pega o empréstimo do banco, você quer resolver o teu problema na hora, você não sabe se vai conseguir pagar. Quantas empresas não afundam por causa disso? Porque oferecendo vem, e você vai pegando para resolver o teu momento. Você não está pensando lá na frente. Então nós temos que começar a ser honesto com Deus nas pequenas coisas. Nas pequenininhas, porque
ser fiel a Deus honestamente é hábito. E nós estamos habituados a viver num mundo aí de fora, que tudo é comum, tudo é normal. Mentir, desde que não prejudique ninguém, é normal. Para Deus, não. Mentir é mentir. Pecar é pecar. Não importa se é desse tamanho ou se você matou alguém. Para Deus, é a mesma coisa. Agora, para nós conseguirmos essa honestidade absoluta, eu acho que está sendo a maior dificuldade minha. Porque quando eu descobri, porque no compartilhamento a gente vai expondo situações que a gente vive. Por isso que esse curso, nesse lado, ele tem que ter uma fidelidade entre as pessoas que estão ali fazendo, porque realmente a gente se abre, a gente se expõe. Porque você aprende com o problema do outro, você aprende com a dificuldade do outro. Então, tudo que se trata ali dentro da sala é ficado ali. Não pode sair para fora. Você se modifica porque você se enxerga. É como se a máscara caísse. Ali dentro a nossa máscara cai, para que Deus realmente veja como você é. Quando você vê como Deus é, como Ele gostaria de te enxergar, e como você está, é uma vergonha. Eu me envergonhei de mim mesmo. Aí você começa a ver que não é só você, os outros também. Por isso que existe esse pacto ali dentro de confiança entre nós. Porque a fidelidade, a honestidade que Deus requer de nós, é quase impossível aos nossos olhos humanos alcançar. Mas nós temos que buscar, porque é aos olhos de Deus o que Ele requer de nós. Nós queremos ter uma vida mudada. E vou te falar, a riqueza vem e permanece, você vai desfrutar e você vai ganhar mais. Quantos homens da Bíblia não eram ricos e milionários? E eram homens de Deus, eram homens fiéis, que não se deixavam dobrar pelo dinheiro. Nós podemos ser assim? Podemos, apesar de tudo que tem aí fora, apesar de tudo que nós enfrentamos, nós temos que pelo menos começar a buscar isso. Eu não sei se até a volta de Jesus nós vamos alcançar ou não, mas eu sei que Deus vai honrar se Ele perceber que você está tentando fazer tudo isso. E isso é todo dia, porque todo dia nós enfrentamos uma situação diferente, todo dia tem uma oferta diferente para nós. E existem situações que eu, pelo menos, estava passando por isso. Eu não enxergava mais saída nenhuma. Para mim, não tem mais. Não adianta eu tentar reverter essa situação, que eu não tenho de onde sair. Então, você vê dívida de banco, você vê dívida de fornecedor, você vê falência, você não tem nome, você não tem conta no banco, você não tem crédito, mas você tem que sobreviver. Então você trabalha, só que o que você trabalha, você vive o teu dia a dia. Você não consegue ir lá atrás arrumar tudo aquilo que ficou para trás. Aos meus olhos eu falava para Deus, eu não vou sair dessa nunca. Agora, depois que eu fiz esse curso, eu não sei como. Eu não vou me preocupar como. Eu só vou em busca de Deus, porque eu sei que Ele vai me trazer a cada dia uma solução. E tem trazido. Desde o dia que eu fiz o curso, que a gente fazia as orações, que a gente punha os propósitos, eu fui vencendo um a um. Eu cheguei até a testemunhar aqui de um caso de reclamação trabalhista que eu tinha, que era um absurdo. E eu falei para Deus, eu não aceito nem entrar no fórum para discutir isso. O que for de direito do funcionário eu vou pagar, porque é direito dele. Pela lei do homem, pela lei de Deus. Mas o que ele está pedindo não, porque é injusto. Pois eu não pisei no fórum. A coisa foi resolvida fora de lá e eu só paguei aquilo que era de direito dele. Deus honrou. Então, eu busco, só que eu não posso parar. Não é porque resolveu esse que eu vou parar, tem muitas outras. Eu tenho coisas que vão além de anos que eu já venho carregando. Só falei para Deus, eu tenho certeza que um dia eu vou andar de cabeça erguida, com nome limpo, com as contas em dias, com motivo de orgulho por onde eu passar. E o Senhor tem honrado a cada dia. Nada acontece do dia para a noite, nada cai do céu. O milagre não é feito dessa forma. Bem que eu gostaria de acordar amanhã e estar com tudo resolvido. Quem não gostaria? Não é verdade? Mas não é assim. Mas vai buscar na palavra. Vai buscar no curso. Não tenha medo de fazer, não tenha medo de colocar isso em prática. Porque a gente alcança sim. A prosperidade não é quantidade de dinheiro. A prosperidade é a tua alegria de viver. Paulo dizia que não importava se era na escassez ou era na abundância, o que valia era que ele era contente.
Olha, quem não tem Deus não tem, pode ter o dinheiro que for, não tem alegria, não tem prazer, não tem paz. Agora, se você estiver nessa linha do Senhor, você pode estar enfrentando a dificuldade que for, em tudo que você tiver, você vai encontrar um motivo de alegria, porque você sabe que vai sair da situação. O Senhor vai resolver. Então, você não tem aquela opressão. Quem vive em dívidas, vive oprimido, não dorme direito, não come direito, não consegue tirar aquilo da cabeça, é o tempo todo aquilo te atormentando. Você não tem tempo de se entregar a Deus, porque você está deixando as dificuldades te envolver. Põe as dificuldades na mão de Deus e deixa Deus resolver. Você começa a ter paz. Eu comecei a me organizar até nisso. Eu não tinha horário para levantar, eu não tinha horário para deitar, não tinha horário para comer, eu não dormia à noite. Não. Eu levanto na hora certa, eu vou para o meu trabalho na hora certa, eu paro para comer na hora certa e eu saio na hora certa. As outras coisas vai ter que acontecer dentro do prazo. Porque senão, você coloca o teu trabalho na frente, a outra área que nós aprendemos no curso, o trabalho. Você dá valor ao teu trabalho, à tua situação, à tua busca, e você não tem tempo para Deus. Você não sobra tempo para Deus. Vir no culto só não é o suficiente de tempo para Deus. Você tem que ler, esse planejamento anual é fantástico. É mais alimento esse do que a comida que você come na mesa. Esse ano eu comecei a fazer de novo, viu, pastor? Eu e a Paula estamos fazendo de novo. Falei para ela, não vou deixar. O ano passado comecei e parei. Por quê? Problemas de trabalho. Aí eu falei, puxa, fiz o curso, aprendi. E não estou pondo em prática? E estou deixando o trabalho ainda me absorver? Estou deixando ainda as dívidas me tirar o sono? Não. O Senhor vai cuidar das minhas dívidas. Porque eu vou cuidar das coisas do Senhor. Olha a troca que nós temos que fazer, a barganha que nós temos que fazer é essa. Não é fazer uma proposta e ir lá na fogueira santa colocar dinheiro esperando que a coisa aconteça. Não é essa troca que Deus dá. Não é você dobrando o teu dízimo, esse mês eu vou dar o dobro do meu dízimo porque eu estou precisando o mês que vem. Não. Não é isso não. Cuida das coisas de Deus. E Ele cuida de todas as suas. E olha que nós damos muito mais trabalho para Ele do que Ele dá para nós. Né? Pode ter certeza. Não tenha dúvida disso. O mundo vive numa honestidade relativa, em que as pessoas formulam seus próprios padrões de honestidade que podem mudar de acordo com a circunstância. Essa é a posição do mundo. Mas o que Deus espera de nós não é isso, não. Nós precisamos estar atentos e vigilantes durante todo o tempo, pois podemos ser facilmente envolvidos. Não é fácil no mundo em que vivemos, mas se nós quisermos viver no mundo de Deus, temos que ter fé e começar a mudar nas pequenas coisas. Existem algumas regras. Consciência limpa diante de Deus e das outras pessoas. Se estivermos em dívida com as outras pessoas, nós temos que nos consertar. Se nós estivermos devendo algo para alguém, você pode até não ter condições de pagar, mas dê uma satisfação. Não se afaste da pessoa, porque a gente tem essa mania, né? Ou então quem deve para a gente tem vergonha, não pode pagar, se afasta, às vezes acaba perdendo até uma amizade, aonde chega e fala, eu estou buscando, eu estou passando, a primeira oportunidade que eu tiver, sempre dê uma satisfação. Isso foi uma das coisas que eu aprendi, mesmo na empresa. Se você, um exemplo, vai cair um cheque, você sabe que você não tem, não espera cair. Liga para a pessoa e fala, olha, está acontecendo isso, segura mais um pouco. Não, se você for honesto, se você for transparente, você vai ter a receptividade do outro lado. Agora a gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente quer se esconder, não atende o telefone porque sabe que é cobrança. Não, atende sim. Falei, infelizmente eu ainda não consegui, mas está aqui, ó, na minha prioridade vai ser o seu. Dê uma satisfação, dê uma explicação, que você vai encontrar a saída. Nós temos também outra regra, é ter um temor saudável do Senhor. Nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que ter respeito pelas coisas de Deus. E temos que nos isolar das pessoas desonestas, porque contaminam. Olha, gente, eu vou dar um exemplo, até um péssimo exemplo, tá? Um testemunho negativo meu. A Paula que me chamou a atenção ainda.
Onde foi que cobraram errado? No pesqueiro, né? No pesqueiro. Eu e minha irmã pescar. Não foi não, foi no restaurante. Restaurante japonês, é isso aí. Era inauguração de um restaurante japonês perto da minha casa. Aí eu falei para a Paula e para minha irmã, vamos lá? Eu falei, o lugar é tão lindo, né? Vamos conhecer. Gente, aquilo estava assim, olha, parecia um formigueiro. Era o primeiro dia de inauguração, mas fazia fila na rua para entrar, não tinha onde estacionar. Eu falei, nossa, isso aqui deve ser muito bom, né? Entramos, pedimos tudo. Estava uma desestrutura total, que ninguém entendia ninguém. Todo mundo passava e te perguntava o que você queria, não chegava, aí vinha outro. Eu falei, como é que isso aqui está controlado lá dentro? Trouxeram a primeira comida, a comida estava errada, aí levaram, daí a pouco trouxeram outra, aí nós pedimos refrigerante, desde o início nós já tínhamos acabado de comer o refrigerante e não tinha vindo, aí 2 trouxeram o refrigerante, sabe aquela coisa bem desorganizada que eu nunca vi. Ainda eu falei, que judiação, eu falei, é um lugar tanta gente trabalhando, tanto funcionário, que se batiam um com o outro. Eu falei, que falta de planejamento isso daqui. Aí minha irmã falou assim, eu só quero ver na hora de vir a conta. Ela falou, porque veio tanta gente nos atender. Trouxeram várias vezes a mesma coisa e outras horas nem traziam o que era da gente. Eu nunca vi, uma coisa assim impressionante. Conclusão, a hora que veio a conta não veio nem a metade do que deveria vir. Minha irmã falou, eu não vou reclamar. Que se dane, ela fez assim, eles não estão desorganizados, o problema é deles. E eu fiquei quieta. Quando nós saímos dali, a Paula falou para mim, você errou. Aí eu falei, é verdade. Independente da desorganização deles, aquilo que eu comi, aquilo que eu bebi, eu tinha que pagar. Perante a Deus, eu fui desonesta. Perante a Deus, não, perante o homem também, eu fui desonesta. E eu me deixei levar pela pessoa que estava comigo. É minha irmã? É. Aqui está dizendo, vamos nos isolar das pessoas desonestas. Eu não vou me isolar da minha irmã, mas eu tenho que mostrar para ela que nós temos que ser honestos. Eu tenho que dar o meu testemunho para convencê-la e não deixar que ela me contamine com a coisa errada. Mas quando envolve dinheiro, a gente se deixa levar nessas pequenas coisas. E conserta, pastor? Nossa, eu não sabia disso, então eu vou. Mas vou mesmo, porque é do lado da minha casa. É do lado da minha casa. Eu falei, gente, aí quando a Paula falou, eu falei, olha, como a gente se deixa levar, né? É pela empolgação. É pela empolgação. Em quantas coisas será que nós não estamos nos deixando levar por essa empolgação? Um troco errado já te deram e você não devolveu? Achar dinheiro na rua não, porque a gente não sabe de quem é, não é verdade? Mas só que às vezes você sabe também não entrega não. É. Às vezes você viu cair. Aí você deixa passar, põe o pezinho em cima, espera a pessoa ir embora, abaixa e pega. Pequenas coisas. Deus requer honestidade absoluta. E nós temos que nos, analisar em cada situação do que nós estamos fazendo, se nós estamos realmente sendo. Quem não quer ser rico, próspero e abençoado? Deus nos lembra de alguns perigos a respeito disso. Porque a riqueza tende a separar as pessoas um dos outros. A riqueza tende a separar as famílias, os amigos, pais e filhos. Quantas tragédias nós não temos visto na televisão? Filho matando pais, matando os avós. Dinheiro, destruição. Então, nós queremos, a gente fala às vezes, eu queria tanto ser rico, como eu queria ter dinheiro para comprar todas as coisas. Não é verdade? Todos nós pedimos isso. Mas olha os perigos que nós estaremos correndo. Se tivermos segundo a vontade de Deus, aprendendo aquilo que Deus requer de nós, com certeza nós vamos saber conduzir da maneira certa. É mais difícil convencer aqueles que são... Não, é mais difícil de converter aqueles que são ricos a virem a conhecer a Deus. Porque eles acham que eles não precisam de Deus. Eles já têm tudo. Por isso que eu falo, na hora da dificuldade, nós também buscamos mais a Deus. E na hora que você começa a relaxar, a sentir um pouco mais de folga financeiro, nós relaxamos de Deus também.
Então, nós temos que ter esse cuidado. E para finalizar, que é a última parte do curso, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nossa alma em primeiro lugar, nossa vida espiritual em primeiro lugar, nossa comunhão com Deus em primeiro lugar. Porque eu sei que se nós deixarmos isso, que o dinheiro é a raiz de muitos males, porém se nós formos não só ouvintes, mas praticantes de tudo que o Senhor tem tentado nos ensinar, de tudo que nós temos ouvido da palavra, de tudo que nós temos lido na Bíblia. Não adianta ler e esquecer a palavra e seus ensinamentos. Com certeza, nós teremos armas para lutar e vencer qualquer situação que venha à nossa frente, por mais desesperadora que possa ser. Nós temos visto, não só da área financeira, testemunho de curas impossíveis. Será que é mais difícil para Deus resolver o nosso problema financeiro do que curar a AIDS de alguém? Não. É igual. Para Deus, é igual. Ele pode todas as coisas, porque Ele é Senhor de tudo. O dia que nós tivermos consciência do que tudo que nós temos, de tudo que nós somos e de tudo que nós poderemos ser, está nas mãos dele, nós vamos alcançar todas as bênçãos que nós desejarmos. Amém? Queria chamar a pastora Samira, que acho que vai dar continuidade à formatura, que vocês possam, um pouquinho de cada dessas coisas, lembra todos os dias. A cada situação, a cada conta que você for pagar, que você for fazer, principalmente, qualquer dívida que você for fazer, pergunte a Deus primeiro. Porque uma das coisas que eu aprendi, se você tiver condições de pagar à vista, não faça dívida. Não é assim, Samira? Não faça dívida. Se você tiver condições de pagar à vista, não faça a dívida. Não contraia uma dívida se você ainda não terminou outra. Se o teu ganho é sempre o mesmo, e se você continua contraindo dívida, você só vai se afundar. Agora, você pode até ter o desejo de adquirir alguma coisa. Espere terminar uma dívida para você fazer aquela. Conforme você vai controlando isso, agora eu estou entrando mais em detalhe do curso, a gente começa a ver as contas serem pagas sem perceber. Esse mês que passou, eu terminei um empréstimo do banco. Eu falei, eu não acredito. E consegui terminar sem fazer outro. Eu falei, nossa, essa é a maravilha maior ainda. Então, você começa a ver nas pequenas coisas o que tá acontecendo. Sabe? Outra coisa que eu aprendi que é de muita valia. O que a gente aprende aí fora? Que como a mulher trabalha e o homem trabalha, eles se acham independentes. Eu sou dona do meu dinheiro e ele é dono do dinheiro dele. Não, nenhum dos dois é dono de nada. Dono é Deus. Agora, a hora que vocês começam dentro do lar a compartilhar tudo, até as dívidas, porque tem mulher que não quer saber, é meu marido que tem que pagar, ela não quer saber. O marido muitas vezes não quer participar, a mulher, todas as dívidas, eu não vou levar esse aborrecimento para ela. Não, vocês têm que estar ao par de tudo, sim, em conjunto. E à medida que os filhos tiverem entendimento, envolvam os filhos nas dificuldades, porque eles saberão passar pela dificuldade unidos com os pais. Porque vocês vão ensinando isso. Aprende a cada centavo a dar na mão do filho, aonde ele gastar, aonde ele guardar. Nós aprendemos a poupar, nós aprendemos a investir. Eu falei, se eu tenho tanta vida, sabe quando eu vou conseguir guardar algum dinheiro? Nunca. Consegui sim. Com toda a dívida, com tudo que eu tenho para pagar, consegui sim, porque eu fui em cima daquilo que o curso tem me ensinado. Não importa o valor, você tem que pôr em prática. Aí de grãozinho em grãozinho, você vai ver onde vai chegar. Ninguém chega a ser rico do dia para a noite, mas eu tenho esperança que de pouquinho em pouquinho, de degrau em degrau, você sobe, chega no topo, mas que você chegue com Deus, para poder permanecer lá, amém? Porque o tombo é duro, quando a gente está sem Deus, a queda é triste. Que Deus abençoe a todos.